Olá, sabe aquela pesquisa incrível que levou meses de trabalho? Pois é, hoje vamos traçar um verdadeiro mapa para transformar essa pesquisa em um artigo científico de impacto. A ideia é desvendar juntos os segredos para uma publicação de sucesso no mundo acadêmico. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Como é que se pega todo aquele esforço, todos aqueles dados, e se transforma em um trabalho que a comunidade científica vai ler, citar e, mais importante, valorizar? É exatamente esse caminho que a gente vai percorrer agora. Bom, antes de mais nada, o que é um artigo científico? Pense nele como a moeda corrente do mundo da ciência. É um trabalho focado, conciso e, o mais importante, ele é revisado por outros especialistas da área. É assim que uma nova descoberta é validada e que a ciência avança. E aqui a gente já começa com algo que pode parecer estranho: o passo zero. Ele é o mais importante de todos e é justamente o que muita gente acaba pulando. Antes mesmo de digitar a primeira palavra, é preciso saber para onde o trabalho vai. Parece até o contrário do que se imagina, né? Mas olha só que interessante. O erro mais comum é justamente abrir um editor de texto e sair escrevendo. A estratégia mais inteligente, na verdade, começa bem antes disso. E aqui está a grande sacada: escolher a revista antes de tudo. Por quê? Simples. Isso economiza um tempo gigantesco de reformatação depois. A escrita já nasce alinhada com o estilo daquela publicação, com o público dela. É como ter o mapa do tesouro antes de sair para a expedição. As chances de aceitação, claro, disparam. Certo, mas como fazer essa escolha na prática? O processo é bem metódico. Primeiro, faz-se uma lista das revistas de referência na área. Depois, é hora de investigar, ler com muita atenção as instruções aos autores de cada uma e pesquisar a reputação delas usando métricas como o fator de impacto e a classificação Qualis. E essa tal de classificação Qualis, o que é? Pense nela como um ranking de prestígio dos periódicos. Publicar numa revista A1 ou A2, por exemplo, significa que o trabalho está num palco de excelência internacional. É uma ferramenta bem direta para guiar essa decisão. Ok, com o destino escolhido, agora sim é hora de construir o artigo. E como em qualquer boa construção, tudo começa com um projeto bem definido, uma estrutura clara que vai guiar toda a escrita daqui para frente. O título é a porta de entrada, a primeira impressão. Ele precisa ser curto, direto e principalmente instigante. Pense nele como a manchete do seu trabalho. Ele precisa fazer com que as pessoas queiram ler o resto. Depois vem o resumo, o famoso abstract. Ele é basicamente o seu artigo em miniatura. Em poucas palavras, precisa responder o que foi feito, como foi feito e o que foi descoberto. Já as palavras-chave funcionam como etiquetas, que ajudam outros pesquisadores a encontrarem o seu trabalho. A introdução tem uma missão muito clara: situar quem está lendo. Para isso, ela tem que responder a 3 perguntas-chave, sem enrolação. Qual é o problema em questão, por que ele é relevante e como a pesquisa foi feita para investigá-lo. Com isso bem amarrado, o palco está montado. Aí a gente chega no coração do artigo, o desenvolvimento. É aqui que o trabalho pesado aparece. É hora de apresentar as evidências, discutir as descobertas e construir, tijolo por tijolo, o argumento central da pesquisa, usando todos os recursos possíveis: dados, gráficos, figuras, teorias. E para fechar, a conclusão. Mas atenção, ela não é só um resumo do que foi dito. A conclusão precisa ser a resposta direta para as perguntas levantadas lá na introdução. É o fechamento do ciclo. E claro, as referências, que dão toda a credibilidade e mostram em quais ombros de gigantes a pesquisa se apoiou. Olha, ter a estrutura pronta é só metade do caminho. Agora vem a parte que realmente separa um rascunho de um artigo publicável: o polimento. É aqui que o texto ganha clareza, precisão e, principalmente, força. Uma dica de ouro da escrita acadêmica é dar preferência à voz ativa. A diferença é nítida. A voz passiva soa mais distante, menos direta. Já a voz ativa é clara, concisa, cheia de energia. Ela deixa a leitura muito mais fluida e o argumento bem mais forte. Agora, um ponto que não tem negociação: a citação da nossa fonte é bem direta. Plágio é o fim da linha para uma carreira acadêmica. É fundamental entender que citar corretamente as fontes não diminui um trabalho, muito pelo contrário, fortalece os argumentos e mostra a integridade de quem pesquisa. Antes de enviar o artigo, vale a pena passar um pente fino com o checklist. A linguagem está clara e objetiva? A formatação segue as normas? A gramática está impecável? E o mais importante, existe coerência? A história prometida na introdução foi a mesma entregue na conclusão?
E para uma revisão realmente boa, tem a regra dos 3 R's. Primeiro, repousar, deixar o texto de lado por uns dias para se distanciar dele. Segundo, reler, ler de novo, com um olhar fresco, de preferência várias vezes. E terceiro, requisitar um feedback, pedir para um colega ler. Um outro par de olhos sempre encontra coisas que a gente deixou passar. E aí, depois de todo esse processo, chega o momento de clicar em enviar. Mas a jornada não acaba aí, não. Na verdade, uma nova fase está só começando. É preciso estar preparado para uma verdade do mundo acadêmico. A rejeição acontece. Faz parte do processo. A questão não é evitar ser rejeitado, mas sim saber o que fazer com essa resposta. É usar o feedback dos pareceristas, melhorar o trabalho e submeter de novo. Persistência é a palavra-chave. Mas, afinal, por que passar por tudo isso? Porque publicar um artigo é muito mais do que só uma linha no currículo. É um jeito de ganhar reconhecimento, de abrir portas no mercado de trabalho e, principalmente, de fazer com que a sua descoberta contribua para o avanço do conhecimento. No fim das contas, um artigo científico é mais do que só dados e métodos. É uma história, é uma peça que se encaixa no grande quebra-cabeça da ciência. Então a pergunta que fica é: qual história a sua pesquisa vai contar para o mundo?